Olá, pessoal, mais uma vez na TV Majors Brasil, trazendo algum assunto de interesse relacionado às 6 provas mais marcantes e mais importantes do planeta. A gente sempre traz aqui algum assunto bacana, ou a gente traz algum personagem que tenha feito alguma coisa bem diferente no mundo das 6 provas mais importantes do planeta. E hoje o nosso convidado vem lá do Sul, vem lá do Rio Grande do Sul, mais exatamente de Porto Alegre, o nosso querido Diego Alves. Cadê o Diego Alves? Olá, Diego. Como é que estão? Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo tranquilo. Então tá bom. Por que você está aqui hoje no nosso programa? Porque você fez um feito bastante interessante, que foi correr 3 majors seguidas. Uma no dia 26 de setembro, Berlim, uma no dia 2 de outubro, Londres, e uma no dia 9 de outubro, em Chicago. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. As duas, a Major de Londres eu já tinha antes da pandemia e a de Chicago eu tinha antes da pandemia. Era para fazer uma num semestre e a outra no outro semestre. Aí, quando juntou depois do outro, eu disse, eu não vou perder de novo a oportunidade. Aí eu marquei as duas, aí eu vi todo mundo da minha equipe marcando para Berlim, eu disse, eu não vou deixar de ir também. Aí marquei, aí eu fui sorteado e eles não. Aí eu disse, não, eu vou ter que ir fazer as 3. Ainda você foi sorteado na primeira, as outras tinham sido inscrições normais. Não, eu tinha sido sorteado em Chicago, antes da pandemia, e tinha ido por agência a Londres. Perfeito. Agora, uma coisa que todo mundo gostaria de saber, essa sua viagem, ela foi direto, quer dizer, quando você saiu, você foi direto para Berlim, sem voltar, como é que você fez essa logística? Eu saí de Porto Alegre, fui a Berlim, cheguei na sexta-feira em Berlim, fiquei até segunda de noite, aí segunda de noite fui para Irlanda, fiquei na Irlanda até quinta-feira voei para Londres, fiquei em Londres até terça-feira, aí terça-feira voei para o Brasil, cheguei terça mesmo à noite no Brasil e quarta de noite voei a Chicago. Porque é exatamente uma semana de diferença para cada uma delas. Quer dizer que o último trecho entre Londres e Chicago é que você deu uma paradinha no Brasil, é isso? Sim. Escuta, me conta uma coisa, como é que foi o seu treinamento? O que diferente você fez para a gente que faz ciclo para uma maratona só? Esse ciclo foi diferente, que eu já tinha corrido em Porto Alegre em junho, dia 12 de junho. Eu tinha treinado bastante para Porto Alegre, que eu queria fazer o índice para Boston. Você já tinha... Sim. Aí eu fiz o índice para Boston em Porto Alegre, e quando eu fui fazer a meia maratona de São Paulo, eu caí num buraco na meia maratona de São Paulo e tive uma torção bem legal e fiquei com edema no tornozelo. Aí eu corria meio lesionado em Porto Alegre, mas deu para fazer o índice. Aí o Cleimar, meu treinador, me deixou até o final de julho sem treinar. Eu só treinei em agosto para essas 3 maratonas. Eu fiz um ciclo de um mês de 45 dias para essas 3 maratonas. Mas, Diego, você havia já comentado, você tinha antes dessas 3 provas, você tinha 4 maratonas. Então, você tinha vamos dizer assim, um certo manejo, traquejo da distância. E você tem um 3:11 numa dessas 4 que você fez antes. Aonde você fez 3:11? Em Porto Alegre, aqui na minha casa. Porto Alegre, na sua casa. Foi o índice ou não? Foi o índice para Boston. Então, agora você tem essas 3 majors e já tinha alguma outra antes? Eu tinha Nova York em 2019. Então, você é top 4. É. Quais são os seus planos agora para essas 2 que faltam? Eu vou correr Tóquio dia 5 de março e finalizo em Boston dia 17 de abril. Então, é quase que uma casadinha de novo, né? De novo. Eu diria para você que o único major brasileiro que conseguiu fazer toda essa jornada no mesmo ano, começando em Tóquio e terminando em Nova York, foi o Miguel Dantas. E ele, nesse processo, a gente sabe que são 3 no primeiro semestre e 3 no segundo semestre. Elas só mudaram por conta da pandemia. E ele teve que fazer esse voo, né? Sair de Boston e ir para Londres
porque na segunda-feira da semana seguinte, né, ele correria desculpa, ele terminou na segunda em Boston, voou na terça ou na quarta-feira para fazer Londres no domingo seguinte. E foi nesse ano de 2017 que ele pegou a segunda mandala. Então, eu diria que quase você tem este feito, mas a gente pode considerar que você fez em um ano as 6, ou não? Porque claro. Quando é que você fez a outra? A primeira... A primeira foi em 2019, acho que foi a última maratona que teve antes da pandemia, foi a última média. Entendi. E me conta uma coisa, você também é bom em meia maratona? Porque no teu perfil aqui você já fez 6 meia maratonas. Como é que você é nessa distância? A meia maratona eu não tenho muito, acho que eu tenho 1,38 na minha melhor meia. Entendi. E me conta uma coisa, alimentação, como é que foi a alimentação? Que você comeu alguma coisa diferente no voo? Como é que foi essa coisa com hidratação durante essas 3 semanas malucas aqui que você viveu? A hidratação eu me cuidei bastante, a alimentação a gente vai indo, mas a hidratação eu sempre cuido, né? Até aqui. Você teve alguma recomendação da sua nutricionista? Como é que foi? Se alimentar bem, né? Para fazer o recover bem, se alimentar bastante, né? Carboidrato. É bastante. Tua linha? Bastante. E me conta uma coisa por total curiosidade. Que tênis que você usou e se você repetiu o tênis nessas provas? Na primeira prova eu fui com Alpha Fly e eu calço aqui no Brasil 7,5. Aí eu calço 7,5 aqui no Brasil. Aí eu cheguei lá na primeira prova em Berlim, ele machucou muito meu pé ao 7,5. Aí eu fui na Nike de Londres e comprei o Alpha Fly, aquele 2, aí eu comprei o tamanho 8 americano, aí ficou perfeito. Aí eu corri as outras duas com o Alpha Fly, aquele 2, número 8. Entendi. E das 3, entre Berlim, Londres e Chicago, você tem tempos assim bastante interessantes, eu vou até repetir os tempos aqui. Berlim você fez em 3 horas e 27 minutos e 16 segundos. Londres você fez em 3 horas, 28 minutos e 25 segundos. E encerra em Chicago em 3 horas, 34 minutos e 57 segundos. Todas elas sub 4. Dessas 3, qual que você gostou mais? Eu gostei de Berlim, achei Berlim sensacional de correr. Achei a atmosfera de Berlim diferente, achei tudo menos complicado em Berlim. Entendi. Você ficou hospedado perto? Fiquei perto em Berlim, fiquei a uma estação ali do portão de Brandeburgo. Achei a locomoção de Berlim mais fácil para a prova. Entendi. É uma prova deliciosa mesmo e que normalmente os majors começam por ela, essa jornada das 6 estrelas, né? Então, assim, eu queria te agradecer de você ter participado conosco aqui, desejar muita sorte nessa sua empreitada para a dobradinha de 2023, né? Porque vamos, né? Tóquio e depois vamos direto para Boston, praticamente, né? Tem um tantinho de treino aí. Mas eu queria... Acho que tem 40 dias de uma para outra. 40 dias, né? Dá para você, do jeito que você está, para quem correu todo domingo. E eu queria que você mostrasse as suas medalhas agora na ordem que elas foram conquistadas. Vamos lá. Berlim. Foi no ano do recorde, hein? Londres, a pretinha. E Chicago. Perfeito. Você tem alguma preferida das 3? Eu gosto dessa de Berlim, com o Kipchoge atrás. É uma das mais bonitas mesmo. Um detalhe que eu tenho observado é que as medalhas das provas majors, elas têm aumentado de tamanho. Eu estou fazendo uma segunda rodada agora e a medalha de Boston em 2012 é menor do que a 2022. E a de Berlim também, e eu já percebi que vou ter que fazer de novo para pegar as medalhas grandes. A de Londres, então, muito pesada. Essa aqui é a medalha mais... pesada, Ela é diferente mesmo.
É a mais pesada de todas. Ela causou alguma controvérsia. Teve gente que não gostou, teve gente que falou mal, mas eu achei ela bastante inclusiva, né? Porque ela tem a leitura de Braille e tal. Então é isso, Diego. Eu queria te agradecer mais uma vez, então, você estar aqui conosco e por seguir o perfil, está sempre batendo grandes papos com a gente, sempre foi muito bacana quando eu fiz questionamentos para você a respeito das suas aventuras, e pode dar o seu recado final aí para os nossos seguidores. Vamos atrás da mandala, não paramos antes dela. Vamos atrás da mandala. Diego, beijo, obrigada. Tchau. Pessoal, a gente volta daqui a alguns dias com outros entrevistados, outras histórias, outras jornadas e bons treinos.